Olá, nós somos a Movicena Produções. Eu sou o Rafael Petri. E eu sou o J. Rafaeli. E hoje a gente está aqui para fazer um exercício de uma residência que a gente está fazendo, que chama Economia Criativa, os desafios de empreender na área cultural em tempos de Covid, com o portal Mood. Essa residência, ela está dentro do projeto Poéticas da Diversidade, da Cia Dança Sem Fronteiras, que foi contemplado pela 27ª edição do Fomento à Dança e está sendo realizado em parceria com a Oficina Cultural Oswald de Andrade. E para essa entrevista de hoje, a gente convidou a Usha Xavier, que é diretora do grupo Lagartixa na Janela, artista, professora e pesquisadora da dança. Vamos chamar a Usha aqui? E aí, Usha, tudo certo? Oi, Usha! Olá, Rafael, tudo bom, Jota? Usha, a primeira pergunta que a gente vai fazer para você é a seguinte. Na verdade, é mais uma curiosidade do que uma pergunta, né? Como que o Lagartixa na Janela, que é um grupo criado por você, que trabalha no espaço urbano para crianças, como que é o funcionamento do grupo? A gente sabe que você é a coordenadora, a diretora do grupo, mas o grupo é composto por intérpretes. Como que é a relação de vocês? Como funciona o processo de criação das performances? Conta um pouquinho isso pra gente. Bom, tem um ponto de partida do Lagartixa que eu acho que é bem interessante colocar, que acho que há uns 5 anos atrás, nós fizemos uma dinâmica com uma pessoa que é coaching, para que a gente conseguisse chegar num consenso dos lugares dentro do grupo, né? A gente não trabalha com essa questão da hierarquia, como um diretor ser um ser superior, os intérpretes estarem ali somente para cumprir uma função, né? Mas que a gente tem, sim, muitos atravessamentos nesses processos, mas que também existem lugares, né? E esses lugares, eles precisam ser nomeados para que a gente possa realmente construir uma relação horizontal. Mas que não porque eu seja a diretora do grupo, todas as decisões têm que partir somente de mim, ou que essas decisões nunca são pensadas e trocadas entre todos. Então, isso foi uma coisa muito boa, porque nos colocou num lugar de mais liberdade de ação. Todo o processo de criação, ele é completamente construído coletivamente. E é claro que, nesse lugar, o papel do diretor é estar um pouquinho mais à frente, né, para poder processar as escolhas. Tudo no Lagartixa tem um processo coletivo, mas a gente sabe exatamente quais são os nossos lugares, as nossas funções e como a gente compartilha isso. Puxa, só voltando um pouquinho, conta pra gente um pouco quem é você, né? De onde você vem, e sobre o Lagartixa, que está fazendo 10 anos esse ano, né? Um pouco de como surgiu, de como veio a ideia, de como isso. Um pouco desse histórico, né, pra gente. Bom, eu sou do planeta Terra, da América Latina, do Brasil, da cidade de São Paulo. Eu atuo com a infância, né? Puxa vida, há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Vamos dizer que há 40 anos, né? Então, eu já vivi aí muitos processos nesse lugar de ser educadora, de trabalhar com educação infantil, depois ir trazendo esses dois lugares da dança e da educação para um único lugar. Então, eu venho desse lugar, eu tive a formação principalmente dessa relação da dança para a criança. Eu fui aluna da Maria Duchenes no curso de formação de professores, além de ter sido aluna dela nas aulas de improviso, de dança, e também fui aluna do Klaus Viana durante 7, 8 anos. Desde que ele chegou em São Paulo, eu fui acompanhando
o Klaus, onde ele dava aula, e isso se construiu uma trajetória muito sólida, né? Nesse binômio, nesse encontro Maria Dushins e Klaus Viana. O Lagartixa, ele nasce num lugar que era, vamos dizer agora, eu consigo falar com muita tranquilidade, de uma exaustão da sala de aula. E foi assim que eu comecei a fuçar. Para ir primeiro, eu lembro que com a Thaís do Chirubira, a gente ia lá para o Parque Vila Lobos, que na época a Thaís fazia assistência para mim lá no MOV, da Adriana Dreck e do Amauri. E isso foi um processo que foi acontecendo, depois entrou a Carmen Moraes, e depois a gente fizemos um projeto para o PROAC, que a Thalita Bretas era a nossa produtora, e assim nasceu o Lagartixa, num lugar mesmo de que chegou num lugar de exaustão e que era necessário renovar essas relações de espaço e principalmente de encontro. Acho que isso até é uma brecha para o próximo assunto que a gente vai falar, que é exatamente sobre o espaço urbano, né? Porque, como você disse, o Lagartixa já tem 10 anos, né, de existência, e vocês trabalham muito com essa questão dos espaços da cidade. Então, a gente queria entender também como se deu essa escolha de trabalhar com o espaço da cidade. As performances, por exemplo, não têm som, né? Elas trabalham com o som do espaço urbano mesmo. Então, como se deram essas escolhas artísticas de trabalhar com a cidade, trabalhar com todas as proposições que a cidade traz, né, para o grupo e para as performances? Vindo nessa linha, né, da exaustão, de querer encontrar uma outra forma de se relacionar e de descobrir, porque não é uma coisa simples você trabalhar no espaço urbano. Então, por exemplo, a gente começou, eu acho que tem aí uma trajetória que foi, primeiro, a escolha de espaços, que eram espaços parques e praças. O Poema Cinéticos a gente trabalhou em 2 lugares, no Parque da Aclimação e no Vila Lobos, 2 parques gigantescos, né? Bem grandes. E a gente foi ocupando e habitando aquele lugar, criando ali habitações que o aquecimento era na praça, tudo acontecia ali, né? Então, era também uma habitação. E aprender como é que esse corpo habita, né? E a primeira coisa que é muito claro, mas é muito claro mesmo dentro dessa experiência, é que não se importa o que você faz dentro de uma sala de aula ou de uma sala de ensaio para um espaço aberto. Não existe essa possibilidade. Quer dizer, pode até tentar, mas é fake. Né? Então, por exemplo, tanto o Varal como o Poemas, por serem praças, a gente tinha grama, a gente tinha árvore, a gente tinha muitas coisas que faziam parte daquele contexto, né, urbano, que nos oferecia possibilidades de investigações a partir daquilo. Já com breves partituras, a gente foi parar no meio da cidade. Mas foi um caminho muito interessante, porque quando chegou o processo do Breves, a gente tinha maturidade e tinha instrumentos suficientes para lidar com essa questão de estar na calçada, no meio do Bom Retiro. Puxa, no ano passado, o Lagartixa realizou uma troca com o Teatro Al Vacío, que é um grupo lá do México, que foi proporcionado pelo edital Iberecena, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como que aconteceu esse encontro, né, com o Adrian e com o José, como se criou essa rede de conexão, eles vieram para cá, a gente acompanhou um pouco, eles conseguiram fechar outros trabalhos além do Iberecena aqui, o Lagartixa também foi para lá, como que se estabeleceu essa rede? Bom, essa rede ela começa em 2016, na Bolívia, que a gente foi para o Heredança Bolívia, e eles também estavam lá. Então, a gente se conheceu lá.
E, então, uma das propostas da gente, além de dançar o Varal de Nuvens, era uma troca entre os participantes do festival, e aí a gente fez uma deriva, né? A gente propôs uma deriva com os participantes, fizemos uma mesa conversando sobre criança, infância, artes, enfim, educação e tudo. E depois a gente propôs uma deriva, e o José e o Adrian também fizeram essa deriva. Em 2000, e não lembro também a data, mas acho que foi um ano depois, eu dei uma residência no Uruguai, no Ver Dançar, no Heredança do Uruguai, que se chamava É Proibido Estacionar, que foram 15 dias de trabalho com artistas uruguaios, e o Adrian e o José fizeram essa residência. Então, ali eles não só puderam conhecer mais o trabalho do Lagartixa, mas como os nossos laços foram se firmando mais, né? Como identidade, porque eles têm um trabalho que é o trabalho de teatro físico para a primeira infância, né? Então, também já é um lugar onde eles não usam a palavra, né? Eles trabalham essencialmente com o corpo, na corporalidade, essa dramaturgia toda construída no corpo. Então, já criou ali um laço muito forte de identidade e de desejos de poder estar juntos, né? Em outras oportunidades, né? E aí, quando o José e o Adrian, porque o Alguacil é uma companhia do México e da Argentina, né? Porque o José é argentino e o Adrian é mexicano, e eles atuam nos dois países. E aí, quando eles me convidaram, né, eles trouxeram uma proposta de uma cocriação, eu propus para eles que a gente poderia fazer com o Breves, porque eles já tinham levado, isso é interessante, eles tinham um livro do Mapas para Dançar em Muitos Lugares, e como eles fazem parte daquela rede small de teatro, que ela acontece, né, com pessoas do mundo inteiro e vão para vários festivais, eles propuseram numa das vivências, na China, eles levaram uma proposição do Poemas Cinéticos para lá. Então, o Poemas foi parar na China, via o Alguacil. Então, e eles pensavam no Poemas, e eu falei, não, vamos fazer o Breves, né? Porque o Breves ele está assim com uma proposta muito ampla e que está muito presente, seria muito legal estar vivendo isso, né? Então, acabou sendo Breves. Então, foi um projeto que eles vieram para o Brasil, ficaram 15 dias aqui em residência com todo o grupo, onde nós fomos passando para eles, né, compartilhando com eles as nossas práticas. 3 meses depois, eu e a Aline Bonamin fomos para o México, ficamos lá. Eu fiquei 25 dias, a Aline ficou um pouco menos, para compartilhar todo esse processo com intérpretes mexicanos, né? Então, foi uma experiência muito boa e que a gente tem esses laços, ainda mantemos, né? Esses laços de afeto e de identidade, né? Principalmente identidade sobre esse olhar da criação para as infâncias, né? Que é um olhar não só para a criação, mas também um olhar político sobre as infâncias. E essas redes é algo muito importante, né, para se criar essas conexões e para prosseguir com o trabalho, né? Porque a gente sabe que, além de todos os editais públicos que o Lagartixa é contemplado, também existe um fazer o Lagartixa caminhar sem esses editais públicos. E como que Uxa, para o Lagartixa essa vida sem ficar dependente dos editais? Eu acho que tem, assim, são dois lugares delicados, né? Porque, por exemplo, essas redes, elas se constituem por afinidades, por empatias, né?
políticas, criativas, artísticas, mas elas não se mantêm com uma sustentação financeira de projetos, né? Por exemplo, só foi possível construir toda essa relação com o Alvacio porque nós ganhamos o Iberescena. Porque mesmo entre eles, nos festivais que acontecem no mundo inteiro, são eles que pagam, são os grupos que pagam as suas viagens, né? Então, existe esse lugar que aparentemente parece que, não, está indo para lá, recebeu tudo. Não. São os grupos que se mantêm. Então, existe aí um lugar bem, bem delicado, né? De sobrevivência, né? Que é como sobreviver nesse sistema, onde, quando não tem um edital público, você só se sustenta pelas redes de afetos, de empatia, de abrir possibilidades, mas que você sabe que isso não gera dinheiro, né? E a gente vive disso, né? Então, por exemplo, o Lagartixa, como ele tem duas ações que sempre estão muito articuladas, por exemplo, todas as nossas parcerias com o SESC, sempre elas vão conectadas com oficina, com cursos, porque isso já faz parte do Lagartixa, não é uma coisa que é imposta ou foi criada para conseguir dar oficina, né? Isso já é uma prática do Lagartixa, né? Então, a gente consegue construir essas existências a partir dessas ações. Puxa, e aí, para a gente encerrar, falar de uma parceria e de um projeto que está acontecendo agora, que está muito nesse lugar que você disse, né? Tipo, não tem uma relação estritamente financeira, não tem um financiamento sobre, mas está se criando a partir das relações e das parcerias, que é a websérie Casa Mundo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como foi essa parceria com a Renata, de como é essa parceria com o portal, com a gente, de como está dando com os artistas, né? O encontro com os artistas, com as crianças, enfim, falar um pouco sobre o Casamundo. Eu acho que assim, o Casamundo ele acontece nesse momento pandêmico, né? Onde veio aquela pergunta, o que as crianças estão brincando em casa, como elas estão fazendo e tudo. E eu fiquei alimentando essa pergunta e fui pensando nessa proposta das crianças brincando, levando para os adultos, com perguntas, que os artistas, a ideia é realmente que não sejam necessariamente artistas que trabalhem com a infância. Então, tem todo aí uma proposta, um pensamento que sustenta o Casamundo. Aí, um dia eu estava conversando com a Renata, e ela super se interessou. E a Renata já é uma pessoa que eu tenho uma relação com ela de muito tempo. Então, como que essas redes, né, elas vão se incorporando e se materializando em vários momentos. Então, por exemplo, Movicena, claro, Rafael, produtor do Lagartixa. A gente conversa muito, porque também tem isso, né, a relação com a produção, apesar de eu não ter falado lá na frente, né, do compartilhamento das decisões, mas o Rafael, como produtor, ele acompanha todo o processo. Ele não é um executor, né? Mas é também um artista que, por ele ser artista também, e que ele tem esse lugar de produtor dentro do Lagartixa, mas ele também dialoga. Não, assim, acho que é isso. Acho que é como também criar dentro da pandemia, né? Eu acho que os financiamentos dentro da pandemia foram pensados em editais, em disputas, em precarização, né? Porque eles são muito baixos, os valores que vieram todos.
Então também é como não entrar só nessa questão dessa disputa, né? Mas também como criar, como poder fazer um projeto muito legal, como é a websérie, mantendo a qualidade, porque é isso, né? Muita gente está tendo que fazer e concorrer nesses editais porque está sem grana, está passando fome, é uma coisa que está rolando com os artistas, né? Então acho que é legal também ter isso, né? Perceber que dentro da pandemia você conseguiu ter essa ideia de criar essa websérie de troca, de parceria com as pessoas e de muita qualidade, né? Um material de muita qualidade. E foi uma coisa que foi muito interessante, porque todos os artistas que eu fiz contato para convidar, nenhum deles perguntou quanto você vai me pagar. Nós estamos criando ações para viver esse momento e falar sobre esse momento. Agora, o projeto Casamundo, ele tem uma potência. E a ideia é que a gente consiga encontrar um financiamento para ele e que esses artistas que participaram, eles, quem sabe, se a gente conseguir, eles vão ter um cachê por isso, entendeu? Mas em momento algum, ninguém chegou nesse lugar, entende? Então, foi assim, foi uma ação de estar juntos e de trocar juntos, né? Mas que tem uma potência aí que eu acredito muito que o Casamundo vai ter uma vida próspera. Bom, queria agradecer, Usha, por você ter dedicado esse tempo para conversar um pouquinho com a gente. Foi muito legal a conversa. Dizer para todo mundo seguir as nossas páginas todas, as páginas da Movicena, Lagartixa na Janela, Portal Mood, Dança Sem Fronteiras, que é quem está recebendo essa residência. A gente vai deixar tudo marcadinho aqui embaixo, é só clicar e seguir, para vocês saberem mais sobre todos esses trabalhos. Puxa, se quiser falar alguma coisa para finalizar, com você. Eu agradeço, a conversa foi ótima, é sempre bom conversar e boa sorte para vocês na residência.